Graça e paz, gente. Tudo bem? Bom dia. Hoje eu estava falando pro Dudu que ele ia orar aqui, né? E ele estava assim, ai meu Deus. Ai, tô com frio na barriga, né, Dudu? E eu vou te falar, não importa quantas vezes a gente suba para falar sobre o Senhor, a gente sempre sente isso, Dudu. E ai de nós perdermos o temor, né? A gente precisa temer ao Senhor, porque a gente está falando na casa dele. Então a minha oração durante toda a semana tem sido essa, que não seja eu, mas que seja o Senhor. Então que o Senhor fale com a gente nessa manhã, né? Não só com vocês, mas comigo também, em nome de Jesus, amém? Eu comecei a pensar nessa palavra há muito tempo. Eu tenho feito um devocional e eu gosto muito de história. E eu gosto muito da história de Israel. E tem um personagem que me chama muito a atenção e eu quero falar um pouco sobre ele hoje. Mas, primeiro, tadinho do Everton. Falo tão rápido, ele está lá tentando me acompanhar, sorry. Mas eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Puxa aí na memória, qual que é a sua memória mais antiga? Você consegue lembrar? Ixi, vocês são mal, hein? Pensa aí, a memória mais antiga que você tem. Eu me lembro, quando eu era bem pequenininha, eu acho que eu nem falava ainda, nem andava. Eu lembro de eu deitada assim no quintal da minha avó. É a memória mais antiga que eu tenho. Mas pensa aí, qual que é a memória mais antiga? Qual a lembrança mais antiga que você tem da sua infância? Talvez seja o cheiro de alguma comida da sua avó, sei lá. O quintal da sua casa, onde você brincava, não sei. Uma música, né? Às vezes a gente fala, nossa, eu lembro dessa música de algum lugar. Lembra aí. É curioso, não é? Que algumas memórias, elas permanecem vivas na nossa memória. Algumas lembranças estão vivas na nossa memória, mas tem outras que elas simplesmente se apagam. Quando eu fui para o Brasil, no ano passado, eu peguei um caderno lá na casa da minha mãe, bem antigo. Aí eu abri esse caderno e eu vi umas coisas lá escritas e eu lembrei, nossa, eu nem me lembrava disso. Aquilo lá simplesmente é apagado da minha memória. E eu acho que se eu não visse aquele caderno, eu nunca ia me lembrar daquilo. Então tem coisa que você se lembra muito fácil, mas tem coisa que simplesmente sai da sua memória e você cai no esquecimento mesmo. Desaparece completamente, né? E isso me faz pensar numa coisa que eu li recentemente. Quando uma família deixa de contar a sua história, você sabia que em 2 gerações a família é esquecida? Se você deixa de contar a sua história para o seu filho, na próxima geração ele não vai nem saber o nome do vô dele, do bisavô dele. Vocês sabiam disso? Isso é um fenômeno que foram estudados e aparece que depois de 2 gerações, se você não conta a sua história, você não sabe quem são os seus bisavós. Isso para mim é muito triste, porque eu já fiz, para quem não sabe, eu já fiz minha árvore genealógica. Eu cheguei lá no ano de 1600. Aí eu comecei a fazer a árvore genealógica do Douglas, porque eu acho que é importante a gente saber de onde a gente veio, a nossa origem, né? E então foi estudado isso, que os nomes desaparecem se você ficar sem falar sobre a sua história. Só é preciso 2 gerações. O nome desaparece, as histórias que viveu desaparecem. Imagina se o seu filho não falar para o filho dele sobre você, daqui 2 gerações ele não vai saber nem seu nome. Tudo isso aqui que a gente está vivendo, tudo isso já vai ter passado. A gente pensa que a gente está fazendo uma correria e tal, né? Aí você para de falar, daqui a 100 anos você vai estar esquecido. É triste isso, né? E aí eu comecei a pensar sobre essas coisas, sabe? Então agora imagina, já é triste se algumas gerações para frente ninguém mais ouve falar de você. É triste, não é? Agora vamos pensar um cenário ainda pior. Imagina o que acontece se a gente parar de falar sobre Deus. O que vai acontecer com as próximas gerações? Né? Porque não ouve falar da gente, pô, é triste porque a gente se ama muito. Mas tudo bem, né? A gente não é a última bolachinha do pacote. Agora imagina se a gente parar de falar das maravilhas do Senhor, o que vai acontecer, meu irmão? Imagina, será que a fé também pode ser esquecida? Vocês acham que a fé pode ser esquecida? Será que o evangelho, imagina que coisa triste, porque tem lugar do mundo, tipo a China, por exemplo, lugares do Oriente Médio, que não pode se pregar a Bíblia. Não dá para falar sobre a palavra, é proibido. Mas a gente não. Aqui a gente pode falar do Senhor, mas imagina que triste se a gente não falar simplesmente porque a gente não quer falar.
Não, já tenho tudo que acontece, sabe? Caiu no esquecimento, o evangelho, cair no esquecimento. Imagina, vocês acham que isso é possível acontecer? É possível e aconteceu em Israel. E é sobre isso que eu quero falar. Ô Márcio, abre para mim Juízes 2. Gente, como nós estamos com um probleminha aqui na televisão hoje, se você tiver a sua Bíblia, aproveita para treinar ela, manusear a sua Bíblia aí. Se não, vamos lá para a época de Juízes. Olha o que aconteceu em Israel. Juízes 2, versículo 7. O povo serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué. Josué, para quem não sabe, é o sucessor de Moisés. E o povo serviu ao Senhor. Também dos líderes que sobreviveram depois dele e que tinham visto as grandes coisas que o Senhor havia feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu aos 110 anos. Foi sepultado na terra que havia recebido como herança, em Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Depois que aquela geração morreu e se reuniu a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito por Israel. Então você imagina, tinha a geração de Moisés, aí veio Josué. Eles viram tudo o que aconteceu no deserto. Eles viram o Mar Vermelho se abrir. Eles foram alimentados pelo maná que caía do céu. Eles eram guiados por uma nuvem de dia, por uma coluna de fogo de noite. Eles viram muitos milagres. Deus livrou eles de Faraó no Egito. Só que aí eles chegaram na terra prometida, chegaram em Canaã, estava tudo lindo para eles. Eles conseguiram alcançar o objetivo. Aí aquelas pessoas morreram. Aqueles que andaram no deserto morreram. E só tinha na terra pessoas que nasceram na terra prometida. E eles não sabiam mais quem era aquele Deus. O que aconteceu no deserto? Como assim o mar se abriu? Então vocês entendem que não era uma geração ateia que nasceu. Não era uma geração ateia. Não era uma geração que não conhecia ou não acreditava em Deus. Era uma geração que não teve a oportunidade de ouvir falar de Deus. O que é muito mais triste. Você imagina? Uma geração que não conhecia o Senhor. E por quê? Porque os seus antepassados não falaram do Senhor para eles. E eu ouso a dizer que o maior perigo da nossa geração aqui é viver no piloto automático. Porque a gente vive no piloto automático o tempo todo. A gente sabe dirigir, a gente sabe o caminho para o trabalho, a gente sabe que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que acordar, que a gente tem que escovar o dente, que a gente tem que ir para a igreja, que a gente tem coisa para fazer, a gente pega a nossa agenda, tá cheio de coisa. Tem um monte de coisa que a gente sabe que vai fazer, a gente faz, só que tá no piloto automático, a gente não precisa nem pensar para fazer. Então eu penso que porque eu conheço a Deus, eu penso que porque eu conheço a Deus, o meu vizinho também conhece. Eu penso que porque eu conheço a Deus, o meu filho também conhece. E não é assim. Às vezes o que é óbvio para mim, para você pode não ser. O óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. Porque vamos voltar para o povo de Israel. Será que Deus, ele tinha esquecido aquele povo? Não. Será que Deus, então, não era mais com aquele povo? Deus não fazia mais milagre, então? Não, Deus continuava sendo Deus. Mas as pessoas não falavam mais dele. Então, gente, o problema não foi que Deus parou de agir naquele tempo. Foi que pessoas pararam de falar. Pessoas pararam de contar. Então, tem uma palavra, ou uma frase que eu ouvi há muitos anos, e nunca mais saiu da minha cabeça, que diz assim: o evangelho está sempre a apenas uma geração de ser esquecido. Gente, não significa que Deus desapareceu, mas significa que paramos de falar sobre o Senhor. E isso pode acontecer, está na Bíblia. Aconteceu. Imagina que quando a gente deixa de falar, os filhos deixam de ouvir, os netos deixam de conhecer, os bisnetos nunca nem ouviram falar. Quem é Deus? Não sei. Ninguém nunca me falou nada. A culpa nem é deles, não é verdade? Então é assim que o esquecimento começa. Não com uma grande perseguição, mas com um pequeno silêncio. Pequeno silencinho já é perigoso. Será que a gente está vivendo no automático?
Fica aí essa pergunta. Será que a gente tem falado ou a gente tem se esquecido? Porque se a gente não discipular as pessoas ao nosso redor, é o silêncio que vai discipular. E isso é um perigo. Eu quero ler com vocês um dos textos mais marcantes para mim quando eu estava escrevendo essa passagem. Está em Salmo 78. Salmo 78, verso 3, por favor, Márcio. Porque Juízes, né? A época dos reis em Israel passou. E aí veio o salmista e escreveu assim, ó. Sobre as histórias que ouvimos e conhecemos, que nossos antepassados nos transmitiram. Verso 4. Não esconderemos essas verdades de nossos filhos. Contaremos à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor, seu poder e suas maravilhas. Então, assim, em Juízes, o povo tinha esquecido de falar de Deus. Só uma coisinha, pequenininha. Esqueci de falar que Deus me tirou do Egito. Esqueci de falar que o mar se abriu. Esqueci de falar dos milagres que eu vivi. Aí o salmista vem e fala que a gente não pode esconder essas verdades dos nossos filhos, que a gente tem que contar essas verdades à geração seguinte. As gloriosas coisas, os gloriosos feitos que o Senhor faz. A gente não pode esconder. Então você percebe a diferença? A Bíblia está dizendo isso aqui em Salmos, que é para a gente não se esquecer novamente. A gente não pode se esquecer de falar do que Deus tem feito. E às vezes não são coisas tão grandes quanto um mar se abrir, mas são coisas pequenas que merecem o seu reconhecimento de que foi Deus que fez. Sabe? Poxa vida, eu consegui uma coisa que eu estava buscando. Deus respondeu uma pequena oração minha. Eu não sei se eu já contei para vocês, eu tenho um caderno de profecias. Desde que a gente se converteu, eu escrevo as profecias que as pessoas falam para mim. Muitas já se cumpriram. Talvez se eu não tivesse anotado, eu não me lembraria. Ainda tem algumas para se cumprir, mas todas vão se cumprir, em nome de Jesus. Mas é isso, a gente precisa se lembrar, porque infelizmente a fé não é genética. A fé não passa pelo sangue. Eu queria que passasse, mas não passa, sabe? A fé passa por pessoas ouvirem falar do Senhor. Ela passa pelo discipulado, ela passa por pessoas que decidem abrir a boca e anunciar o evangelho. Entende? Você tem sido essa pessoa? Quem vai conhecer Deus por causa de você? Pergunta para a pessoa do seu lado. Quem que vai conhecer Deus através de você? Quem? Eu espero. Quem vai ouvir o evangelho porque você decidiu falar? Quem? Vai pensando aí. Quem vai conhecer Jesus porque você decidiu discipular? Quem vai ser? Quem vai permanecer firme em Deus porque você investiu tempo nessa pessoa? Quem vai ser? Porque uma geração inteira pode conhecer a Deus através de você, mas ela também pode esquecer por causa de você. Olha a responsabilidade. E aí isso nos leva àquele personagem que eu queria falar com vocês, que é um jovem rei. Eu amo a história dos reis de Israel, mas tem um rei que me chama muita atenção. E o nome dele é Josias. Já ouviram falar do rei Josias? Nós vamos falar hoje. Ele era um menino que nos ensina. Ele não era um grande profeta, nem um general de guerra. Ele era simplesmente uma criança, um menino de 8 anos. Um menino de 8 anos que simplesmente foi entregue a coroa para ele. A coroa caiu na cabeça dele, assim, ó, aos 8 anos de idade. E aí, só para contextualizar vocês, naquela época, né, o reinado era passado para o primeiro filho homem, né? Então, vamos ver como que era o background dele. O avô dele era o rei Manassés. A Bíblia fala que ele foi o rei mais sanguinário da história de Judá. Ele levantou vários altares pagãos. Ele derramou sangue inocente em Jerusalém. Ele entregou os próprios filhos e matou os próprios filhos mais novos em favor do Deus deles lá, dos deuses pagãos. Ele fazia tudo o que não agradava ao Senhor. Esse era o avô de Josias. Que bela infância ele teve, né, gente? Que ambiente espiritual maravilhoso, né? Aí tá bom. Quando ele morreu, ele consultava feiticeiro, ele praticava ocultismo. Ele era daqueles. E aí, quando ele morreu, assumiu o filho dele, o rei Amós, que era o pai de Josias, né?
E a Bíblia diz que ele continuou fazendo tudo de errado que o pai dele fazia. Tudo de errado. Se vocês quiserem depois ler, está lá em 2 Reis 21 essa história. Você anota aí para você ler mais tarde. 2 Reis 21. E aí o pai dele, o rei Amós, ele reinou só por 2 anos. Porque ele era tão sanguinário, o que aconteceu? Os próprios servos assassinaram ele. Olha que coisa. E aí o pequeno Josias, que era o filho mais novo, 8 aninhos, o que aconteceu com ele? Caiu a coroa na cabeça dele, ele virou rei. Com 8 anos e com o exemplo do avô e do pai que não dava para nada. Imagina, qual que era a chance desse menino dar certo, gente? Qual que era a chance? Você consegue imaginar isso? O reino destruído. Vamos pensar. A idolatria dominando a nação de Israel. O templo abandonado, porque lembra o templo que Salomão tinha construído? Estava abandonado nessa época, ninguém mais usava, era só entulho. Então, o menino de 8 anos recebeu a coroa. E aí? O que acontece? Se existisse alguém que pudesse falar, olha, desculpa, não fui, eu não tenho culpa de nada, ó, eu aprendi assim. Era Josias. E não tinha exemplo nenhum, gente. Se tem alguém que podia justificar que não deu certo na vida, era esse menino. Qual que era o exemplo que ele tinha? Zero exemplo. Mas Deus escreve histórias diferentes. Porque o nosso passado, olha, lembrem-se disso, o nosso passado ele pode até justificar algumas coisas. Mas quem decide o nosso futuro somos nós. Amém? Não importa o que aconteceu daqui para trás. O que importa é aonde Deus vai te levar daqui para frente. Então você pode ter justificativa para o que passou. Tudo bem, a gente entende. Mas agora você tem a oportunidade de mudar. E daqui para frente ter uma história nova. Uma história diferente. Eu declaro novas histórias no meio de nós, em nome de Jesus. E foi isso que aconteceu com o rei Josias. Um detalhe que muita gente não lembra. E eu quero ler. Márcio, coloca 2 Crônicas para nós. 2 Crônicas 34 diz assim, ó. No 8º ano de seu reinado, o reinado do rei Josias, enquanto ele ainda era jovem, começou a buscar o Deus de seu antepassado Davi. Então, no 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém, destruindo os santuários idólatras, os postes de Acera, os ídolos esculpidos e as imagens de metal. Tudo isso tinha naquela época lá em Israel. E aí, aos 16 anos, né? Porque estava no 8º ano do reinado. Se ele foi rei aos 8, quando ele tinha 16, alguma coisa tocou no coração dele. E ele falou assim, não, eu não tive um avô, eu não tive um pai para me dar um bom exemplo, mas eu lembro de Davi. Davi foi o rei segundo o coração de Deus. Então eu vou pegar o exemplo de Davi. Olha que menino esperto, aos 16 anos de idade. E aí ele falou assim, eu vou purificar Jerusalém e Judá. E ele começou mesmo a fazer isso. E começou a tirar os altares. E começou a jogar fora os deuses. E começou a, limpar tudo aquilo. Começou a limpar. E eu não sei se vocês sabem, mas nessa época o livro da lei, que eram as escrituras, estava lá no templo fechado. O templo trancado. Ninguém lia mais a Bíblia, porque as escrituras estavam lá, no templo, fechadinho. Então eles não tinham acesso à palavra, entende? E antes mesmo dele pegar o templo, e entrar no templo, e reformar o templo, o que ele fez? Ele começou a limpar e purificar a cidade onde ele estava. Antes mesmo de ele entender, dele abrir a palavra, o coração dele se propôs, não, eu vou fazer diferente. Quantos de nós aqui queremos fazer diferente? Eu tenho uma boa notícia para você. Nós podemos fazer diferente. Só depende de nós. E aí o que acontece? Gente, Deus sempre ouve um coração sincero. Sempre ouve. E aquele menino era sincero diante de Deus. Ele começou a procurar, mas ele não tinha subsídio nenhum. Não tinha pai, não tinha avô, não tinha a Bíblia. Ele não tinha nada, mas ele era sincero diante de Deus. Ele queria ser como o antepassado rei Davi. E então, a Bíblia nos conta que o que aconteceu? Ele mandou que fosse limpo o templo. Ele queria reformar o templo.
Aí ele falou assim, vou reformar o templo que Salomão construiu. E pediu para os servos dele começarem a reforma. E o sumo sacerdote achou o quê? A Bíblia, achou as escrituras, o livro da lei, eles chamavam naquela época. Então, quando o sumo sacerdote abriu a Bíblia, ele falou assim, eu acho que o rei precisa ter acesso a isso. E saiu correndo para mostrar o livro da lei para o rei Josias, que estava lá no palácio. Agora vamos imaginar o palácio vazio, o palácio silencioso, chega o sumo sacerdote correndo, rei, olha só o que eu encontrei, o livro da lei. E Josias falou assim, então lê para mim. E aí ele começou a ler o livro da lei para o rei Josias. Então tudo aquilo que o rei Josias tinha pedido e estava procurando e queria, estava ali diante dos olhos dele. Era isso que ele precisava. Ele só precisava de alguém para guiá-lo e ele encontrou o livro da lei. E aí se você vê lá em 2 Reis 22, 2 Reis 22, olha o que fala. Quando o rei ouviu o que estava escrito no livro da lei, ele rasgou as suas roupas. Vocês sabem o que é a simbologia de rasgar as roupas? É uma expressão pública de quebrantamento, de arrependimento, de reverência. Então o rei Josias, ele se arrependeu pelo povo. Você entende? Ele percebeu que não era só o templo que tinha que ser reformado, mas o coração daquela nação tinha que ser transformado. Um menino de 16 anos percebeu que o coração daquela nação tinha que ser transformado. E ele mudou a história daquela nação. O que não pode acontecer se um menino hoje tiver o seu coração queimando pelo Senhor? O que pode acontecer com as próximas gerações? Às vezes não é sobre nós, mas é sobre quem vem depois de nós. A questão é, a gente não pode se calar. Nós temos nos calado. Nós não temos falado. Deus tem feito maravilhas no meio de nós. Eu olho para a igreja e eu sei de testemunhos de cada um de vocês. Para quem você já contou esse testemunho? Para quantas pessoas você falou de quando Deus te alcançou? Para quantas pessoas você falou de onde você foi resgatado? E aonde Deus te colocou? Para quantas pessoas você falou, você já aceitou Jesus? Quantas pessoas falaram para você que estavam com problema e você não falou nada? Ou você não falou assim, eu vou orar por você, eu vou te dar um abraço, o Senhor te ama, qualquer coisa. Para quantas pessoas você falou de Deus hoje, essa semana? Para quantas? Você é livre para falar do Senhor, meu irmão. Você é livre. Você pode, não vamos deixar uma geração ser esquecida. Não vamos deixar a Bíblia aberta e a palavra vazia. Porque sabe o que eu vejo? Lugares e casas em que as Bíblias ficam abertas e as pessoas passam e passam e passam e a Bíblia virou aquelas páginas amarelas. É mais um objeto da mesa, da casa da pessoa. Quantos de nós não tem a Bíblia no nosso celular, traduzida em todos os idiomas disponíveis, e a gente não é capaz de abrir a Bíblia? Eu fico revoltada com uma coisa dessas. E naquele tempo, quando ele achou o livro da lei, ele rasgou as roupas dele, ele entendeu, ele se arrependeu, ele se ajoelhou, ele falou, Deus, me perdoa, perdoa a minha nação. Perdoa a minha nação. E o Senhor ouviu o coração dele. Você tem pedido perdão ao Senhor? Pelas pessoas que você não está falando, pelas coisas que você não tem acreditado e está na sua mão. Nós temos a Bíblia na nossa mão. Tinha um livro na lei para a nação inteira e o livro chegou na mão da pessoa certa. A sua Bíblia está na mão da pessoa certa? Eu quero te perguntar, pergunta aí para o seu irmão, sua Bíblia está na mão da pessoa certa? Tá, amém. Amém. Porque sabe o que acontece? Às vezes, a gente quer que a responsabilidade seja do outro. Então a gente fala assim, não, ninguém falou para mim, eu não sabia que tinha que falar. Então eu tô te falando, tem que falar, tá bom? Tem que falar. Que às vezes você põe a responsabilidade no outro e esquece da sua responsabilidade. Entende? O rei Josias, a Bíblia não fala que ele procurou um culpado. Em nenhum momento a Bíblia fala que ele culpou o avô, que ele culpou o pai, que ele culpou qualquer pessoa. Ele simplesmente aceitou que o responsável pelo futuro dele e da nação era ele mesmo.
Você é o responsável pelo seu futuro, meu irmão. Vamos tomar jeito, né? Vamos pegar o Senhor e andar com Ele onde a gente for. Eu vejo tantas pessoas amando o mundo e não amando o Senhor. Eu vejo tantas pessoas com um pé na igreja e um pé no mundo. Eu vejo tantas pessoas que têm a aparência de santo e quando saem daqui fazem coisas horríveis. Meus irmãos, em nome de Jesus, a gente precisa se converter. A gente precisa se converter de todo o coração. E aí converter as pessoas ao nosso redor. Porque a gente vive numa cultura que sempre está procurando um culpado para tudo. A gente nunca tem culpa de nada. É sempre o outro que é culpado. Nunca somos nós. E eu quero deixar uma imagem agora, gravada no seu coração. Vamos pensar numa floresta. Uma floresta que já teve uma trilha nela. Já existia uma trilha naquela floresta, só que aí ninguém mais usou. Daí o que aconteceu? As árvores começaram a crescer, os galhos começaram a invadir a trilha e começou a crescer muito mato, muita erva daninha, muitas coisas, passou a ser habitat de animal. E aí depois de um tempo, o que acontece? Ninguém mais consegue nem ver aquela trilha. Sumiu a trilha. Só que nós aqui hoje estamos ganhando um facão, estamos ganhando ferramentas para a gente entrar nessa trilha e, sabe, fazendo de novo ela, entrar nessa floresta e cortando o mato que está alto, e cortando os galhos que estão atrapalhando que as pessoas andem, e abrindo caminho para que outros possam vir atrás de nós. Nós estamos recebendo hoje as ferramentas para que outros possam conhecer ao Senhor. Nós temos essa oportunidade, esse privilégio de conhecer o Senhor. E a gente só precisa abrir caminho para que outros também conheçam. Eu posso contar com vocês? Amém? Vocês estão tão quietos. Mas olha, foi isso que Josias fez. Josias, ele abriu um espaço para a nação conhecer ao Senhor. E talvez seja isso que Deus queira que nós façamos. Lindos e maravilhosos. Deus está procurando hoje, não pessoas perfeitas, mas pessoas dispostas a abrirem caminho para que outras encontrem a Deus. Porque uma pessoa que se rende muda uma família que se rende muda uma igreja que se rende muda uma cidade que se rende pode mudar um país. Vocês conseguem entender? É um efeito, é um dominó, ou melhor, é uma corrente. Imagina aquelas correntes de aço assim, ó, uma interligada com a outra. O que acontece se uma quebra? Não é mais uma corrente. Acabou, né? Todos nós somos elos da mesma corrente. E a gente não pode deixar que esse elo se quebre, senão a outra geração vai escutar, não vai saber. E eu conto que você seja, sabe, um elo forte dessa corrente. Eu quero que você fale para o seu irmão do lado: na minha geração a palavra não vai ser esquecida. Não vai ser esquecida. Não vai ser esquecida. Agora eu te pergunto, vocês acham que isso aconteceu só em Israel? Essa história toda que eu estou falando? Será que foi só em Israel? Tem um país muito maravilhoso. Um país que todos nós saímos do Brasil para morar nele. Sabe? Os Estados Unidos. Esse país maravilhoso. Sabia que, infelizmente, por um tempo, o evangelho foi esquecido aqui? Vocês sabiam que daqui saíram missionários para todo o mundo, inclusive para o Brasil? Eu ouso dizer que muitos de nós aqui que conhecem a Deus, conhecemos e ouvimos falar porque alguém saiu dos Estados Unidos e foi para o Brasil evangelizar a gente. Vocês sabiam disso? A Igreja Assembleia de Deus, eu fiquei sabendo pela Aline isso. Ela nasceu lá no Brasil porque o missionário americano, lá na Rua Azusa, falou assim: eu vou lá para o Brasil evangelizar aquele povo, Assembleia de Deus. Quantas pessoas o cara que saiu da Rua Azusa ganhou lá no Brasil? E se ele quisesse não falar nada? Eu já conheço Deus, estou de boa. Talvez muitos de nós aqui não conheceríamos também. A gente vê só o que está aqui, ó. Eu só vejo o que está aqui na sala. Não sei nem o que a Marília está fazendo com as crianças lá atrás. Mas Deus, Ele vê o todo. Ele vê o hoje, o amanhã, o depois, daqui 1000 anos. Nós precisamos tomar a nossa responsabilidade e seguir em frente.
Porque senão o silêncio vai se tornar uma herança. Eu não quero essa herança. Aí às vezes a gente pode falar, isso só aconteceu há milhares de anos, né? Não foi há milhares de anos não. Foi agora. Agora aconteceu. A gente está pregando a mensagem num país especial, que por um tempo parou de enviar missionários, que por um tempo parou de conhecer a Deus, que por um tempo, por causa da sua prosperidade tão grande, quando a gente tem tudo, a gente não precisa muito do Senhor, né? E agora está acontecendo o efeito reverso. As pessoas estão saindo dos seus países para vir para cá, lembrar deles. Ei, você se lembra do livro da lei? Nós estamos aqui para relembrar as pessoas, inclusive daqui do livro da lei. Olha que coisa. Então não vamos ser nós a fecharmos a nossa boca, né? Em nome do Senhor Jesus. Então, sabe, a gente tem que ter gratidão por esse país, gratidão pelas pessoas que alcançaram o Brasil, mas eu quero lembrar vocês que nenhum avivamento acontece quando a gente vive no automático. Não acontece. Se a gente pôr no piloto automático, você pode esquecer. A gente foi lá para Azusa Street, eu, Douglas, a Pati, a Maíra, o Everton, e a gente viu lá um prédio onde o povo está orando pelo próximo avivamento. E existe um Zoom meeting, parece, que eles oram ininterruptamente para que o próximo avivamento venha. Só que se a gente viver somente na nossa bolinha, não tem como. Então hoje eu quero que você, estoure a sua bolha e vai adiante, porque o Senhor conta com a gente. O Senhor conta com você. Os seus irmãos, eu acho que estão com sono hoje. Chacoalha ele aí, fala assim, ó, o Senhor conta com você. O Senhor conta com você. Amém? Ele pode contar com você? Eu quero perguntar para você, quando foi a última vez que alguém ouviu o seu testemunho? Ô, glória, temos uma crente aqui. Eu quero saber se a sua família, se você já contou para a sua família sobre o que Deus fez na sua vida. Para você que serve aqui na igreja, a pessoa que é seu discípulo, que está chegando agora, já ouviu como que você foi alcançado pelo Senhor? Já contou? Você já contou? Então conte. Conte para quem não sabe ainda. Talvez o maior inimigo da igreja hoje não seja a perseguição. Aqui nos Estados Unidos não é. É o piloto automático. É o piloto automático. A gente se acostuma tanto com a graça que a gente deixa de se maravilhar com a graça. A gente se acostuma tanto com a cruz que a gente deixa de se emocionar com o sacrifício que foi feito na cruz. A gente deixa de valorizar a cruz. A gente se acostuma tanto com a Bíblia que a gente nem... Glória a Deus pela sua vida, irmão, que está guardando a sua Bíblia muito bem. Mas tem gente que não sabe nem onde está a Bíblia. Então por quê? Porque a gente se acostuma. É o piloto automático, é o perigo. E aos poucos o que é extraordinário se torna comum. Eu lembro quando a gente mudou para cá, que a gente morava em São José e o Douglas toda vez saía de casa e falava, nossa, que lindo, olha essa paisagem, olha essas montanhas, olha isso, olha aquilo. Mas vai passando um tempo, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, aquelas montanhas ali já tá sempre lá a montanha mesmo, né? Então a gente para de admirar a beleza das coisas. Mas o Senhor está nos chamando a consciência de que a gente não pode deixar o extraordinário se tornar comum. Deixar as coisas de Deus no automático. É um perigo isso. É um perigo. Aconteceu em Israel, aconteceu aqui. E a gente não pode deixar que aconteça mais uma vez. Na nossa geração, não. Nós somos a terceira onda de trabalhadores que estamos de pé. E vamos fazer o evangelho ser levado. Amém? Amém? Lá em Salmo 74:4, põe de novo, por favor. Everton não, Márcio. Por favor, olha só o que diz no Salmo 74:4. A gente já leu e vamos ler mais uma vez. 78, sorry. 78:4. Põe só o 4 para mim, por favor. Não esconderemos. Vamos ler todo mundo junto? No 3. 1, 2, 3. Não esconderemos essas verdades de nossos filhos. Contaremos à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor, seu poder e suas maravilhas. Nós vamos contar, amém? Amém?
Quantos vão contar isso para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos? Passou um anjo da fotografia e tirou foto de vocês, tá? Com uma mão levantada, só digo isso. Vocês perceberam que aí o salmista, ele não fala, se der tempo eu vou falar, tá? Se der tempo a gente conta. Se não der tempo a gente vai trabalhar. Se der tempo a gente conta. Se não der tempo eu preciso ganhar dinheiro, tô na correria. Amanhã eu falo. Não fala, não, o Salmo não fala isso. O Salmo fala que a gente não vai esconder, que a gente vai contar. É uma decisão, é um compromisso, é uma missão. E sabe qual que é a parte mais linda desse texto? Se a gente pôr um pouquinho mais para frente nesse Salmo, põe o verso 7, Márcio, por favor. Olha o que diz o versículo 7. Por que a gente vai contar? Tem um motivo para a gente contar. Portanto, cada geração deve pôr sua esperança em Deus, não esquecer seus poderosos feitos e obedecer a seus mandamentos. É por isso, a gente tem que contar para que eles não esqueçam, para que eles confiem, para que um dia eles contem para os seus filhos também e para os seus netos. Amém? Igreja, eu não quero que a New Time seja conhecida pelos cultos, pelas conferências, pelo God Vibes, pelos batismos maravilhosos. Não. Meu sonho é que a New Time seja conhecida porque aqui tem homens e mulheres que decidiram ser discípulos de Jesus. É isso que eu sonho. Meu sonho é que as pessoas falem, não, ali tem um discípulo de Jesus. Eu vejo algo diferente ali. E aí o resto, meu irmão, o resto é lucro, entende? E então, eu quero que pessoas comuns como nós contem as maravilhas de Deus na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola, no mercado, aonde a gente estiver, pessoas comuns, lugares comuns, mas que as maravilhas do Senhor não deixem de ser contadas, porque é assim que o reino cresce. E a corrente não pode quebrar. A corrente não pode quebrar. Então, eu estou falando tudo isso por quê? Essa responsabilidade nunca foi só, essa particularidade nunca foi só de Israel. Essa particularidade nunca foi só dos Estados Unidos. Essa particularidade, ela é nossa. Essa responsabilidade, ela é nossa. É como se Deus hoje estivesse aqui perguntando: quem vai assumir a responsabilidade para a próxima geração? Quem vai assumir a responsabilidade? É como se Deus estivesse perguntando isso. E aí, lindo e maravilhoso, a gente chega no Novo Testamento. E tudo que eu falei até agora era do Antigo Testamento. E tem gente que fala, não, eu gosto do Novo Testamento. Então vamos para o Novo Testamento. A gente chega no Novo Testamento. E o que acontece? Deus muda a história da humanidade. Um pai envia o seu filho para morrer na cruz, para que pessoas ouçam falar dele. Vocês sabiam que antes da vinda de Jesus, o povo ficou 400 anos, Deus ficou 400 anos em silêncio? Quantas gerações passaram nesse silêncio de 400 anos? Só que aí Deus, o próprio Deus, lá do céu, resolveu enviar o seu filho. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. E quando Jesus estava aqui, o que ele fez? Ele falou para pessoas comuns. Ele andava em lugares comuns. Ele curava pessoas comuns. Ele estava nos lugares onde as pessoas estavam. Vocês entendem? Não eram grandes lugares. E aí, quando ele foi crucificado, um pouquinho antes, quando ele deu as suas últimas palavras aos discípulos, ele podia falar qualquer coisa. Sabia que tem países do mundo em que as últimas palavras são anotadas? Pena de morte, você fala, pode dizer suas últimas palavras. Então as últimas palavras, elas são muito importantes. E nas últimas palavras de Jesus, ele poderia ter falado, permaneçam reunidos. Ele poderia ter falado, construam muitos templos. Ou então, criem várias igrejas, Ou então, façam grandes eventos, hein? Jesus não falou nada disso. Jesus olhou para aqueles homens comuns, naquele lugar comum, naquele dia comum, e ele falou o seguinte, está lá em Mateus 28. Põe para nós, Márcio. Vocês já conhecem, mas eu vou falar o que Jesus disse nas suas últimas palavras. Portanto, vão e façam
discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus poderia ter pedido qualquer coisa em suas últimas palavras, mas ele pediu o quê? Que a gente faça discípulos. Jesus é maravilhoso, né? O problema lá de Juízes, que a geração esqueceu de falar dos feitos e maravilhas do Senhor, foi respondido em Mateus através da vida de Jesus. Faça discípulos para que o evangelho não seja esquecido. E alguém pode perguntar, mas afinal o que é um discípulo? Eu nem sei o que é um discípulo, eu só vejo essa palavra na Bíblia. Discípulo não é um simples seguidor. Discípulo não é uma pessoa que acha bonitinho vir para a igreja. Discípulo não é uma pessoa que acha legal as histórias da Bíblia. Não, discípulo é a pessoa que anda com Jesus. Você quer saber se alguém é discípulo de Jesus? Perceba se ele anda com ele. Andar com a pessoa é estar com ela todo o tempo. É comer, almoçar com ela, dormir com ela, acordar com ela, andar com ela. Aparecer um problema, você tá com ela. Porque tem gente que é amigo de Jesus de vez em quando. Escolhe os momentos de estar com Jesus. Mas o discípulo não. O discípulo ele está com Jesus na boa hora, na má hora. Quando está tudo bem, quando uma criança nasce, quando um ente querido morre. Discípulo está 100% do tempo com Jesus. Isso é ser Jesus. É ser Jesus não, é ser discípulo, né? É viver Jesus. Isso é viver Jesus. Deus nunca trabalha só com eventos. Deus trabalha com relacionamentos. Discipulado é relacionamento. Então, lembra aí, puxa de novo na sua memória. Quem foi a primeira pessoa que falou de Jesus para você? Será que essa pessoa sabe que hoje você está aqui? Que hoje você aceitou Jesus, foi batizado e você ganhou a eternidade? Será que essa pessoa sabe? Porque eu já falei de Jesus para várias pessoas. Talvez alguma delas tenha aceitado Jesus depois, eu nem estou sabendo. Mas o importante é que o elo da corrente não se quebre. E se hoje você está aqui, meu irmão, é porque alguém resolveu falar de Jesus para você. Alguém abriu a boca. Alguém contou um testemunho. Sei lá, alguém discipulou, alguém orou, alguém insistiu para você estar aqui. Alguém acreditou em você, na mudança da sua vida. E hoje, meu irmão, você é parte dessa corrente. Você é parte dessa corrente. Mas existe uma pergunta que eu quero deixar para vocês antes da gente terminar. Está acabando o meu tempo. Quando a nossa geração passar, quem vai continuar segurando a corrente? Quem que vai ensinar as crianças? Quem que vai discipular os adolescentes? Quem que vai fazer o On Explosion? Quem que vai evangelizar as famílias? Quem que vai orar por os necessitados? Quem que vai abrir a casa para as células? Quando a nossa geração passar, quem que vai pagar, sustentar os missionários? Quem? Quem que vai falar de Jesus no trabalho? Quem que vai falar das maravilhas do Senhor nas universidades quando a nossa geração passar? Porque, meus irmãos, nós recebemos, agora a gente tem que transmitir. Nós somos alcançados, agora a gente tem que alcançar. Vocês entendem? E aí eu volto lá para Isaías, e tem uma passagem de Isaías que fala: a quem eu enviarei? Quem há de ir por mim? E aí, Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Põe Isaías para nós, Márcio, só vou deixar aqui, ó. Isaías ouvindo, o profeta ouvindo do Senhor perguntar: quem eu enviarei como mensageiro a esse povo? Quem irá por nós? Deus não quer que seja esquecido de novo, mais uma geração seja esquecida. E daí eu respondi, Isaías respondeu: aqui estou, envia-me a mim. E hoje eu acredito que Deus continua fazendo as mesmas perguntas. A mesma pergunta. Quem eu enviarei? Quem que vai abrir as casas? Quem que vai falar para as minhas crianças? Quem que vai falar para a próxima geração? Quem vai ser o próximo elo da corrente? Quem? O Senhor continua fazendo essa mesma pergunta. E hoje eu creio que Ele não fala só para pastores, nem para missionários, nem só para líderes. Não. Ele fala para cada discípulo de Jesus. Ele fala: quem vai para a sua empresa? Quem vai lá falar para a sua família, Paty? Quem que vai lá falar para o seu vizinho, Ian? Quem que vai falar para o seu roommate? Quem que vai falar para as pessoas? Quem que vai contar as maravilhas que o Senhor tem feito? Quem? O Senhor está perguntando. Eu quero pedir, não sei se o pessoal do louvor pode vir aqui.
Daniel, Ian, a Aline já foi. Então, Daniel e Ian pode vir aqui, por favor. A Nicole também, claro. E eu quero continuar fazendo essa pergunta para vocês. A quem o Senhor vai enviar? A gente não pode deixar que a geração seja esquecida. E eu me lembrei hoje, quando eu estava chegando aqui, de um momento profético que a gente participou. Eu e o pastor Douglas, antes da gente vir aqui para os Estados Unidos. Nós fomos em 2019 lá no Descende, lá de Brasília. Eu já contei, acho que para alguns daqui. E teve um ato profético em que a pessoa leu esse versículo de Isaías e perguntou: a quem eu enviarei? A quem eu enviarei? E a gente sentiu no nosso coração, né? A gente está aqui, envia-me, Senhor. E ele falou: se você quer ser enviado, tire os seus sapatos, lembra? Eu perguntei até hoje para ele: você lembra desse dia? E a gente tirou nossos sapatos e estava chovendo tanto, irmãos. Mas uma chuva, a gente de capa de chuva. E a gente tirou nossos sapatos, levantamos os nossos sapatos e falamos: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Envia-me a mim. Menos de um ano depois a gente tinha sido enviado. Menos de um ano depois a gente estava aqui. E a gente não conhecia ninguém. Mas o Senhor deu-nos graça para a gente falar do Senhor. E que nada possa, nos parar de falar do Senhor. Que nenhuma distração possa tirar os nossos olhos do Senhor. Que nada do que falem lá fora possa tirar o nosso coração do Senhor. Porque o nosso coração é de falar para as próximas gerações. Vamos ser o próximo elo. E eu quero pedir para você ficar de pé. E se você... Eu quero fazer o envio aqui. Vem aqui, por favor, pastor Douglas. Quero fazer o envio aqui hoje também. Se você quer também se comprometer a falar do Senhor, a abrir a sua boca e fazer as pessoas se lembrarem das maravilhas que Ele fez. Você não precisa saber da Bíblia de cor. Você só precisa falar do que o Senhor faz na sua vida. Você só precisa lembrar das pessoas que elas são amadas por Ele. Você só precisa dizer para elas que quando não tem, elas pensam que não tem saída, tem saída. E a saída se chama Jesus Cristo.